Sejam bem-vindos ao Horário Escarlate. Ana Lu aqui, e hoje eu vou fazer uma espécie de review. No mesmo mês em que estreou Obi-Wan Kenobi, uma minissérie em quadrinhos focada no personagem também foi lançada. Trata-se da HQ Obi-Wan. A minissérie publicada pela Marvel, escrita por Christopher Campbell e com a arte de Ario Anindito, teve 5 edições. A história começa com o antigo Jedi em seus últimos dias em Tatooine, escondendo-se do Império e observando Luke Skywalker de longe. Lá ele está contando aventuras anteriores em seus diários. Algumas dessas histórias dos diários já foram contadas pela linha principal de HQs da Marvel. Os contos dessa vez passam por vários pontos da vida de Obi-Wan, como ele quando um guardião da paz e justiça, incluindo seus dias como Youngling, missões como Padawan, a Guerra dos Clones e ameaças enquanto Mestre Jedi. Enquanto se prepara e espera por uma grande tempestade de areia em Tatooine, Obi-Wan vai anotando em seu diário histórias que o fazem lembrar do que vem sentindo naquele momento. A solidão de sua missão o lembra de quando era criança. A primeira história da minissérie mostra Obi-Wan como Youngling no Templo Jedi. Em determinada noite, ele acorda e percebe que a amiga Garen não está no dormitório. A garota vinha tendo pesadelos com o pai em perigo e queria fazer algo a respeito. Ela inclusive foi até Mestre Yoda falar sobre a questão, mas ele só disse que poderia não ser real. Aonde eu já vi algo parecido. Train yourself to let go of everything you fear to lose. Garen decide deixar tudo para trás e procurar o pai. Ela parte para os níveis baixos de Coruscant buscando sair do planeta. Obi-Wan parte atrás dela e quase é pego por capangas do Sol Negro se a amiga não tivesse aparecido. Garen entregou uma joia da família que havia escondido e comprou uma saída com a Zabrak Nodrus Kai. E preocupado com ela, Obi-Wan decide ir junto. Mas quando Nodrus descobre que os dois são Jedi, ela percebe que ganharia muito mais dinheiro vendendo eles. Os dois conseguem fugir, mas Garen estava convencida a ajudar o pai e deixa Obi-Wan voltar ao templo sozinho. E como a minissérie é recheada de rostos conhecidos, ao voltar, Obi-Wan encontra Yoda o esperando com uma pequena punição pela saidinha. Mas infelizmente Obi-Wan nunca mais viu Garen. E enquanto a tempestade de areia se aproxima, Obi-Wan vê a luz diminuindo e se lembra de inimigos eternamente envoltos na escuridão, como Maul, que se deixou levar tanto pelas sombras que não conseguia voltar mais para a luz. Mas uma coisa que Obi-Wan diz ter aprendido é que sempre há uma brecha para a luz. Nisso somos levados para uma missão dele com Qui-Gon Jinn para o sistema Kodia. Lá havia uma lua que sofria de um efeito astronômico conhecido como acoplamento de maré. Ou seja, a lua não tinha rotação, era como se ela estivesse travada e por isso não recebia luz do sol do sistema. Mas essa não era a única razão para a lua não ter luz. Eles receberam um pedido de socorro da equipe de mineração da lua e foram investigar. Durante a investigação, eles perceberam que até mesmo a luz dos sabres diminuía. O que aconteceu foi que ladrões tentando roubar a mineradora usaram um dispositivo que causou uma radioatividade capaz de suprimir o espectro de cores. E então, uma criatura começou a atacar todos. A criatura era um dos mineradores, um Deathel, e essa espécie é capaz de manipular a luz. E o efeito causado pela radioatividade acabou deixando ele maluco. Obi-Wan conseguiu consertar o núcleo que causou a radiação e salvou o resto dos mineradores, incluindo o Deathel. De volta a Tatooine, Obi-Wan pensa nos Lars, já que a tempestade provavelmente já chegou por lá. E ele se lembra da Guerra dos Clones, e de qual seria o verdadeiro propósito da guerra. Ele se lembra das batalhas do início da guerra e de uma em especial. Em Abrion, uma fábrica de armas separatistas estava sendo usada para criar um canhão capaz de destruir frotas inteiras. Eles precisavam impedir os suprimentos de chegarem até a fábrica por uma ponte, e lá seria a batalha. O batalhão de Kenobi recebeu a ajuda do comandante Makedrix e do tenente Oron, do sistema Vroom. O que Obi-Wan mais se lembrava era de como se sentiu naquele dia. Lá, ele começou a questionar o propósito dos Jedi, guardiões da paz numa guerra. We're keepers of the peace, not soldiers. O que ele podia fazer era proteger e preservar a vida, seguindo seus juramentos Jedi.
No fim, eles conseguiram pegar os planos do canhão, mas a custo de muitas vidas. E quando a tempestade finalmente chega até Obi-Wan e escurece tudo, ele se lembra de Anakin e uma das missões mais sombrias deles. Eles receberam a tarefa de encontrar o comandante Makedrix, o mesmo da ponte em Abrion, e eliminá-lo. O que deixa Anakin bem irritado, mas Obi-Wan decide que eles vão convencer Makedrix a se render e não matá-lo. Quando eles finalmente encontram o comandante, descobrem que ele enlouqueceu. Os traumas de guerra dele o fizeram seguir uma filosofia de que ele deveria seguir apenas a morte, sendo ela sua mestre e ele entregando a maior quantidade de vidas à morte. E quando ele decide atacar Obi-Wan, Anakin estava lá para salvá-lo. Voltando para Tatooine, a tempestade passou. E quando Obi-Wan sai em busca dos Jawas para comprar algumas peças, uma guarnição imperial é enviada para acabar com o acampamento Tusken, que via dando trabalho para eles. Mas o povo da areia montou uma armadilha para os imperiais e foi um verdadeiro massacre. Obi-Wan, estando por perto, foi até lá recuperar o que conseguisse dos Stormtroopers mortos, e acabou encontrando um vivo, muito ferido. Sem esquecer dos ensinamentos Jedi, ele resgata o soldado. Quando o Stormtrooper acorda, ele vê o sabre de luz de Obi-Wan e ameaça matá-lo. Mas como o Jedi não faz nada, ele só corre de volta para a guarnição, deixando Obi-Wan em suas reflexões. E assim termina a HQ. Em 5 edições cobrindo pontos diferentes da vida do Jedi, enquanto o próprio as relembra, a minissérie consegue ser mais emocionante e bem estruturada do que a série live action. Sem entrar no mérito de ser uma série boa ou ruim, eu particularmente esperava um pouco mais, ou algo bem diferente, e recebi isso nessa HQ. Obi-Wan relembrando o passado, reflexões do que ele deveria ser como Jedi e ele no deserto. Independente de você ter curtido ou não a série, a HQ é uma boa edição e eu recomendo fortemente. E com isso ficamos por aqui, mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o nosso sininho para receber as novidades. Eu me despeço por aqui e aguarde a Aurora.